Capítulo 2571 O Homem Mudado, Parte 1. No entanto, o formato do que Camila estava tricotando era um pouco estranho e o que Lit presumiu ser o pescoço do canguru era grande demais. Você está aprendendo a tricotar? Ele perguntou, buscando um assunto tranquilo antes de descarregar seu fardo. Sim. Camila assentiu. É uma ótima maneira de passar um tempo com sua mãe e manter minha mente ocupada enquanto espero seu retorno. O tempo se arrasta quando olho para o amuleto de comunicação em busca de atualizações e estou constantemente com medo de ver sua runa desaparecer. Sinto muito por fazer você se preocupar assim, mas eu fiz isso por você e Elisia. Se as hordas de monstros não forem controladas, nós acabaremos como Gera e a fome será a menor das nossas preocupações. Lita a envolveu em seus braços, perdendo-se em seu cheiro. Não há nada que eu queira mais do que passar os próximos 5 meses cuidando de vocês dois, mas para dar a você e a nossa filha um mundo melhor, preciso lutar. Você não precisa se desculpar. Ela estava realmente irritada com a ideia de ser sufocada em afeição por seu marido superprotetor por tanto tempo, mas ele estava claramente chateado, então ela apenas sorriu. Eu vi as imagens do rescaldo. O povo do reino tem sorte de ter você. Não é sobre isso. Lit balançou a cabeça. Eu vi inúmeras baixas na minha vida. Humanos ou monstros não fazem diferença para mim. Ambos são seres sencientes que eu não conheço e nem me importo. Então qual é o problema, querido? Camila se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos sem quebrar o abraço. Você tem estômago para uma longa e horripilante conexão mental? Ele perguntou, recebendo um aceno em resposta e então compartilhando com ela tudo o que aconteceu depois de deixar Nesra. Camila ficou chocada ao testemunhar o encontro de Lit com a pena do vazio e descobrir o próximo obstáculo que seu marido precisava superar antes de conseguir o núcleo violeta brilhante. O pena do vazio não era violento como o vazio, mas parecia desprezar Lit não menos do que o lado da abominação no momento de seu primeiro encontro. Então, lágrimas quentes correram por seu rosto enquanto ela testemunhava o que as crianças de Glemos tiveram que suportar para sobreviver. As mentiras, a fome e os ritos de passagem. Camila não conseguiu conter sua indignação com os planos de Lit nem escondeu sua reprovação pela crueldade com que ele o colocou em ação. Por fim, ele compartilhou com ela as memórias de Morok sobre seu novo irmãozinho, juntamente com todas as emoções intensas que o encontro desencadeou em Lit e no tirano, cada um se vendo no jovem Fomor. Isso despertou sua compaixão por Lit, mas também tornou suas ações mais difíceis de aceitar. Ela se levantou, limpando tudo para suprimir suas emoções e evitar dizer algo do qual se arrependeria mais tarde. Assim que sua mente ficou clara e o quarto arrumado, ela sentou-se ao lado de Lit novamente. Estou realmente brava com você. Os olhos de Camila estavam fixos nele, queimando como amarelo alaranjado. Não estou falando sobre o dragão pena do vácuo se importar com solos tanto quanto conosco. Isso seria uma outra conversa. Ela tocou seu útero, tentando acalmar a raiva que sentia crescendo novamente. Estou bravo porque mesmo depois de ver como essas pobres criaturas vivem, você não hesitou em transformá-las em números e estatísticas. Pessoas são mais do que um meio para um fim, Lit e Amat verem, e eu pensei que você fosse melhor do que isso. Depois de tudo que você passou, depois de tudo que passamos juntos, eu esperava que você tivesse mudado. Não espero que você se livre do seu ódio da noite para o dia, mas você não pode esperar que eu dê um tapinha nas suas costas por isso também. Você não pode controlar como se sente, mas pode controlar como reage a esses sentimentos. Caso contrário, você os passará para Elisia ou ela crescerá envergonhada do pai. Eu mudei. Lit deu de ombros. Como, exatamente? Ela cruzou os braços e franziu as sobrancelhas. O velho eu nem teria sugerido o plano. Ele teria apenas esperado os monstros diminuírem seus números e atacaria quando estivessem mais fracos. A honestidade da resposta de Lita chocou até os ossos. A missão era sobre o legado de Morok. Eu tinha pouco a ganhar com uma grande confusão.
O melhor curso de ação para mim teria sido chamar o conselho e se Zelex não se autodestruísse, sequestrar Hila no caos. Ela era a alta sacerdotisa e a única que parecia acreditar que Glemos era um deus. Ela estava fadada a saber o caminho para o laboratório dele. Naquele ponto, eu teria extraído a informação dela por qualquer meio necessário. Afinal, sucesso ou fracasso, teria sido apenas perda para Morok. Eu ainda teria recebido minha recompensa dos reais e do conselho por localizar o esconderijo dos monstros e frustrar a trama das cortes dos mortos-vivos. Eu fiz o que fiz por vocês, Elisia, Solos, Kila, e, acredite ou não, eu fiz isso também pelas crianças de Glemos. O que você quer dizer? O tom e o olhar de Camila suavizaram, seus braços se movendo para os lados. Pense nisso. É exatamente como o caso do Varg e Maekosh 2 anos atrás. Mas dessa vez, em vez de apenas ir para a matança, tentei entendê-los e encontrei a única maneira possível de salvá-los. Lit respondeu enquanto pegava a mão dela. Você se lembra do que me disse naquela época, Camille? Porque eu me lembro. Você disse que mesmo que o Varg pudesse ser racionalizado, não havia recursos suficientes para alimentar a nós e a eles. Agora o problema é a fome em vez do inverno, mas o resultado é o mesmo. Fiz isso por você e Elisia porque não quero que outra guerra me afaste de vocês duas. Eu sabia que se eu apenas os deixasse aperfeiçoar os harmonizadores, tanto os monstros quanto os mortos-vivos se tornariam poderosos o suficiente para serem uma ameaça ao reino. Entre a fome e as cicatrizes deixadas pela Guerra dos Grifons, as forças do exército e da associação mal conseguem manter a paz. Eu não poderia arriscar que as cortes dos mortos-vivos se tornassem mais poderosas enquanto estamos mais fracos. Fiz isso por Solos, porque não queria que ela ficasse emocionalmente marcada como aconteceu com Varg. Fiz isso por Kila, porque quero que ela seja feliz. Para dar a ela, Girne e Orion algo para comemorar depois do que aconteceu com Floria. Por último, mas não menos importante, fiz isso pelos monstros porque sabia o que aconteceria se não fizesse isso. Todos teriam sofrido como Chagra e seriam forçados a matar as pessoas que amam com suas próprias mãos. Além disso, não importa se as crianças de Glemos selassem o pacto com as cortes dos mortos-vivos ou se tivéssemos chamado conselho, a maioria deles teria morrido. Meu plano foi cruel? Sim. Sem coração? Sim, mas graças a ele milhares de monstros ainda estão vivos, Camille. Sem meu plano, não teríamos aprendido sobre Garrit porque Hila teria preferido morrer a revelar sua posição. Capítulo 2572 O Homem Mudado, Parte 2 Sem meu plano, os monstros nos atacariam à primeira vista. Eles não tinham motivos para confiar em um bando de estranhos e teriam tentado nos matar para manter a posição de Zelex escondida. Não haveria diálogo porque eles se recusariam a ouvir. Você pode não gostar dos meus métodos, mas não pode discutir meus resultados. Camila abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Ela sabia quantas pessoas os monstros tinham matado durante os ataques. Que seus corpos seriam comidos como gado naquela mesma noite, sem deixar nada para as famílias enterrarem e negando-lhes o encerramento. Como uma policial, ela sabia que deixar os monstros irem por pena seria um ato de traição que custaria ainda mais vidas no futuro. Que as cortes dos mortos-vivos não poderiam ter permissão para colocar as mãos nos harmonizadores. As cidades mais importantes do reino foram construídas sobre geysers de mana, o que as tornava presas fáceis para os mortos-vivos quando o artefato tornava seus núcleos de sangue perfeitos. Ela sabia de tudo isso, mas mesmo assim seu coração doía pelas infelizes criaturas que Lita havia massacrado para transformar os sobreviventes em peões que tomariam seus lugares no tabuleiro voluntariamente. Lita e Camila permaneceram em silêncio por vários minutos enquanto ela vasculhava seu cérebro em busca de uma maneira diferente e humana de começar as negociações com os monstros. No entanto, como os outros antes dela, ela não encontrou nenhuma. Todos os cenários possíveis que ela conseguia imaginar terminavam da mesma forma, com o extermínio completo das crianças de Glemos.
As únicas diferenças entre os vários resultados foram o número de vítimas entre as cidades humanas e se, uma vez encurralados, os monstros decidiram acionar os conjuntos de autodestruição de Zelex. Sem o estratagema de Lid para ganhar a confiança de Cira, o legado da linhagem do tirano teria sido perdido para sempre e Garrick provavelmente teria morrido de fome enquanto esperava o retorno de sua mãe. Ninguém o teria resgatado simplesmente porque ninguém saberia de sua existência. Você está certo, isso é exatamente como a missão com Varg e Maikosh, mas dessa vez, você encontrou uma solução. Camila disse depois de um tempo, seus lábios lentamente se curvando em um sorriso fino. Você realmente mudou, e estou orgulhosa de ver o quanto. Você evoluiu muito desde o homem quebrado que desembarcou em Mogar e não era capaz de esquecer a morte do irmão. Fico feliz em ver que você não deixou suas novas feridas piorarem, aprendendo com elas e encontrando uma maneira de evitar que o massacre dos Vargs aconteça novamente. O fato de você ter tanta empatia pelos sentimentos de Morrow por Garrick prova que você não está mais vingando a morte de Caro. Você está honrando a vida dele. No entanto, ela ficou em silêncio, com medo de que falar as próximas palavras as tornasse verdadeiras. Mas o quê? Perguntou Lid. Ainda assim, você não pode negar que depois de ver a dor e a miséria do povo de Zelex, você não sentiu compaixão por eles, você só viu uma fraqueza para explorar. Você caiu em seus velhos hábitos para encontrar sua resposta e se tornou aquele homem quebrado novamente. Mesmo agora, sua falta de remorso me faz temer que um dia você mergulhe tão fundo no abismo que, mesmo que volte vivo para mim, a pessoa que eu amo estará morta de qualquer maneira. Ela acariciou seu rosto, seus olhos cheios de preocupação. Não se preocupe, eu não recuei. Ele agarrou a mão dela, segurando-a com ternura. Eu sinto o peso das vidas que tirei e entendo as consequências das minhas ações. É por isso que estou lhe contando todas essas coisas. Preciso que você me coloque no chão e me lembre que não luto mais porque odeio aqueles na minha frente. Luto porque amo aqueles que estão atrás de mim e é por eles que estou disposto a assumir tal fardo. Para mim, isso não é diferente de quando eu tive que machucar civis durante a Guerra dos Grifons na minha tentativa frustrada de salvar a vida de Plória. Não é algo que eu me arrependa, mas eu também não levei essas vidas levianamente. Camila sentiu, lembrando-se de como a morte de seu amigo quase havia esmagado Lid com tristeza e culpa. A dor da perda de Plória e a percepção de ter matado centenas, se não milhares, por nada, era um fardo que ele ainda carregava. Um fardo com o qual Camila estava fazendo tudo o que podia para ajudá-lo a lidar. Ela sabia que uma guerra era um negócio sangrento e que somente um tolo pensaria que o que as crônicas retratavam como atos heróicos não eram, na verdade, batalhas sangrentas. Para ela, essas mortes eram justificadas porque os caídos eram inimigos e porque Lid havia lutado para resgatar um amigo precioso da tortura da Ordem de Escravos de Astan. Matar as crianças de Glemos, em vez disso, parecia simplesmente cruel. Claro, eles cometeram uma onda de assassinatos durante os ataques, mas depois de ouvir a história, eles pareciam crianças soldados ignorantes que lutaram apenas porque não sabiam o que mais fazer para não morrer de fome. Eu acredito em você. Obrigada por me contar a verdade e por se abrir comigo. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar você, é só pedir. Camila beijou sua mão. Há uma coisa. Lid suspirou, seu olhar vagando pela sala sobre os itens que eles já tinham preparado para eles e a fim de encontrar a força de que ele precisava. Eu não sei como as coisas podem ficar se os monstros tiverem descoberto nosso estratagema. Mesmo que não o fizessem, não há garantia de que as negociações não fracassarão e, nesse ponto, seríamos forçados a massacrar todos para impedir que as cortes dos mortos-vivos ponham as mãos nos harmonizadores. Se chegar a esse ponto, Cira pode escolher a morte e acionar o mecanismo de autodestruição para derrotar o máximo de inimigos possível. Então o que você quer que eu faça? Camila perguntou. Ir com vocês para explorar a proteção dos guardiões? Ou falar com Cira de uma mãe para outra? Os guardiões não vão deixar você vir e mesmo que o fizessem, eles apenas a protegeriam.
Lit balançou a cabeça. Eles deixaram claro várias vezes que você não é uma arma. Eles não vão deixar você colocar Elysia em perigo de propósito para explorar o voto deles. Além disso, se uma conversa entre mães fosse o suficiente, acho que Faluel tem um pouco mais de experiência do que você. Ele riu. Quero pedir sua permissão para revelar a Morok sobre a existência da torre. Por que você faria isso agora e por que precisa da minha permissão? Camila inclinou a cabeça, confusa. Porque assim ele pode sinalizar para Rila trazer Garrick para fora e então eu posso teleportar todos para outro geyser com segurança, caso as coisas deem errado. Lit respondeu. A torre é a única esperança que Garrick tem de alcançar uma força vital perfeita. Se ele se afastar de um geyser de mana mesmo que por um minuto, tudo que Rila fez até agora, cada um de seus sacrifícios será em vão. A matriz de compressão espacial não funciona na torre porque seu teleporte é semelhante à magia de fusão. Continua no próximo vídeo.